Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Len's Book Corner, onde todas as semanas eu partilho com vocês conteúdo literário. Esta semana, como tinha prometido há uns vídeos atrás, eu venho trazer as leituras de maio. Fiz um vídeo com as minhas leituras até abril, mas agora vou tentar encadear e fazer todos os meses, digamos, um wrap-up de todos os livros que li. Como também tinha dito, vou acrescentar aqui o último livro que li em abril, porque na altura fiz o vídeo em meados do mês e não apanhei ali o último, mas vou acrescentar neste vídeo aqui. Antes de mais, não se esqueçam, subscrever o canal e colocar gosto neste vídeo e partilhar com toda a gente, amigos e família, com quem quiserem. E vamos então começar. Ora, como estava a dizer, o último livro que eu li em abril, que vou agora introduzir, foi este aqui, Nadar com os Tubarões Sem Ser Comido Vivo. É de Harvey Mackay. É este livro aqui. É um livro ligeiramente diferente, é um livro de gestão, por assim dizer, de certa forma um livro de organização, de gestão, motivacional. Não é normalmente o tipo de leitura que eu partilho, mas tenho tentado ler alguns livros deste género e este aqui é muito, muito bom. Basicamente nós temos aí, este é um livro mais direcionado para, de certa forma, também pessoas que trabalhem no ramo do comércio e nas vendas a retalho e tudo mais, que sejam também, de certa forma, gestores, não só nesses ramos, mas que sejam gestores no geral. Pronto, quis ler mais por curiosidade, mas gostei muito, muito e acho que quem for gestor ou quem estiver numa posição, de certa forma, de chefia, ia beneficiar bastante de ler este livro aqui. Nadar com os Tubarões Sem Ser Comido Vivo. Portanto, esta foi a última leitura de abril, aquela que já estava a ler quando fiz o vídeo, mas que ainda não tinha acabado para poder partilhar. De seguida, começando então agora com os livros que li em maio, eu em maio li 5 livros, queria ter lido um bocadinho mais, mas pronto, eu chego a um ponto que já nem faço questão de ligar ao meu objetivo de mensal ou anual de livros, porque há meses que dá para ler mais, há meses que dá para ler menos, o importante é que estejamos a ler e que estejamos a gostar do que estamos a ler, isso é que é o principal. E efetivamente em maio das poucas leituras que tive algumas bastante boas. O primeiro livro que li no mês de maio foi este aqui, Fahrenheit 451. Este é um livro que é bastante antigo, pelo que pude perceber. Ele é considerado também um dos grandes clássicos dos últimos tempos e eu gostei bastante. Sabem que eu e os clássicos temos aquela relação, mas este aqui foi bastante interessante. Isto basicamente é uma distopia, portanto falamos de algo que não existe, é mesmo essa a definição, é um mundo que não existe, e é criado especificamente neste livro. Este livro, Fahrenheit 451, isto basicamente é uma temperatura, o nome do livro. E este livro passa-se como se os livros nesta sociedade que o livro fala fossem proibidos. Portanto, as pessoas não podiam ler, as pessoas pura e simplesmente tinham que engolir, por assim dizer, tudo aquilo que lhes era enfiado pelos olhos, à falta de melhores palavras. Basicamente as pessoas aqui viviam em frente a ecrãs, portanto os ecrãs era como se fossem, digamos, a família deles, as relações pessoais eram de todo poucas e não se podia confiar em muita gente, e quem tivesse a ousadia de ter livros ou de ler livros era quase como se fosse uma inquisição, portanto era toda a pessoa em si era morta e todos os livros eram queimados, inclusive a sua casa. O título do livro, Fahrenheit 451, é exatamente esta a temperatura, na escala de Fahrenheit, a que os livros, digamos, que se desintegravam. E estas queimadas, por assim dizer, eram feitas nada mais, nada menos que pelos bombeiros. Portanto, os bombeiros que nós temos como sendo as pessoas que apagam o fogo, neste livro são as pessoas que ateiam o fogo. As mangueiras não tinham água, tinham antes queroseno, que é basicamente é como se fosse um combustível, e então era esse o papel dos bombeiros. Os bombeiros, quando recebiam um alerta sobre pessoas que eventualmente tinham livros, o papel deles era chegar ali, entrar pela casa e queimar tudo. E depois passa-se aqui uma história muito interessante com o bombeiro, que é o narrador deste livro, e a forma como ele descobre estas questões, entra em contacto com pessoas que suspeita ele que têm livros, mas ele de certa forma começa a absorver mensagens e ensinamentos por parte dessas pessoas que ele até começa a gostar e começa a tentar, se calhar, mudar a forma dele ver os livros e os ensinamentos que eles têm. O livro em si está muito interessante, claro que pronto, é um mundo que graças a Deus que não existe,
mas é muito interessante de ler e está muito bem escrito e percebe-se lindamente, por muito infeliz que seja, como é que seria uma sociedade onde não existissem livros. As pessoas são completamente ocas e vazias. Não quero dar mais spoilers, por assim dizer, mas aconselho muito a leitura deste livro, Fahrenheit 451. Ele está em português. Esta é a versão do bolso que foi a que eu comprei. Acabam por ser um bocadinho mais baratas e a história está igual. Portanto, este foi a minha primeira leitura de maio. Depois, o segundo livro que li foi um livro que só li mesmo para matar umas saudadezinhas da minha infância, que foi Uma Aventura no Alto Mar. Os livros de Uma Aventura são livros que eu li muito e reli e li-os, não digo todos, mas porque eles ainda continuam a sair, mas muitos, e são livros que para mim são nostálgicos, levam-me às minhas memórias de infância, de adolescência, e portanto foi só mesmo por essa razão que eu li este livro e eventualmente vou ler alguns aqui e ali exatamente para remontar a esses tempos. O livro é muito interessante, é a típica história de uma aventura. Temos os amigos foram para uma viagem de barco, com um barquinho pequeno que encontraram, foram levados pela corrente e acabaram por ser salvos por um barco de grandes dimensões que lá estava. No entanto, esse salvamento tornou-se num rapto e depois então desencadeia a partir daí a aventura. É muito, muito engraçada, especialmente a parte final, aconselho bastante. Claro que para jovens e crianças, livros de uma aventura são, na minha opinião, imperativos. Tem que fazer parte porque são incríveis. É uma leitura simples, muito fácil, mas muito viciante. Portanto, aconselho muito também a leitura destes livros. Depois, eu li um livro que eu vou fazer um vídeo só para falar sobre este livro porque ele foi qualquer coisa. É dos melhores livros que já li, lá está, vai para o meu top 5, que já nem é top 5, mas pronto, que é o To Kill a Mockingbird. Eu nem sei, eu quando acabei de ler este livro, literalmente, recordo-me, fechei o livro, olhei para a frente e fiquei em silêncio porque eu não sabia o que dizer. O livro está perfeito, eu não sei, eu já ouvi, nem sei o que é que ia dizer, já ouvi falar neste livro há algum tempo, nunca tinha lido, arranjei a versão em inglês, ele está traduzido para português também. Penso que o título em português é Mataram a Cotovia, se não estou em erro, mas eu quis ler o original porque eu acho que perde-se muito nas traduções e pronto, como eu não tenho questões em ler em inglês, não tenho problema, optei por ler no original. Este livro é incrível, eu nem sei o que diga. Eu vou fazer um vídeo separado, mas basicamente nós temos aqui fala-nos aqui numa sociedade passada no tempo da Grande Depressão, que isto é uma cidade imaginária no estado do Alabama, e este livro basicamente segue a história de dois irmãos. A irmã mais nova, que é a Scott, é a narradora, e depois temos também o irmão, o Jem, que pronto, também faz muito parte da história, embora quem fale mais será a irmã. Estas crianças vivem numa sociedade bastante racista, bastante conservadora, onde parece que cada tipo de pessoa tem o seu papel e não há misturas, e depois umas são mais importantes que outras. E temos estas crianças com a sua mente de criança e com a sua inocência e de certa forma também estão inseridas numa família. Portanto, o pai deles é advogado e ele faz tudo aquilo que a sociedade despreza naquele momento. E as crianças então vivem um bocado com essa dualidade, que é o trabalho do pai, que elas valorizam muito, mas depois a sociedade de certa forma até acaba por as punir a elas também pelo trabalho que o pai faz. Estas crianças são extremamente maduras, são de uma inteligência, de uma compreensão. Eu acho que isso foi do que mais me deixou espantada neste livro, a forma como eles navegam a história e como eles interpretam as questões e como eles percebem os próprios raciocínios que eles vão fazendo para tentar explicar isto e aquilo uns aos outros e aos amigos e às outras pessoas da família. É um livro belíssimo, o livro está perfeito. Eu não quero falar muito mais sobre ele porque até quero fazer o vídeo, como já disse, mas eu aconselho muito, em português, em inglês, leiam da forma que quiserem. To Kill a Mockingbird ou Mataram a Cotovia é um livro maravilhoso. Aconselho muito, 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 muito esta leitura. Depois, o outro livro que eu li, não tenho aqui comigo, eu vou colocar aqui uma fotografia, que se chama O Barqueiro. Foi um livro que me foi emprestado por uma pessoa muito amiga, e esse livro, ele é muito, muito bom. Ele faz parte de uma trilogia, coisa que eu até nem sabia. O livro foi-me emprestado e eu nunca tinha ouvido falar nem na autora, nem no livro, nem em nada.
Comecei a ler, gostei imenso, gostei muito, muito, muito. No final percebi que havia uma certa continuidade e é que percebi que há mais 2 volumes, aquilo é uma trilogia, mas ainda só temos o primeiro em português. O Barqueiro basicamente fala sobre... É quase como se fosse uma vida depois da morte. É uma história de YA, basicamente, é Young Adult, mas é muito, muito gira. E eu gostei mesmo muito, por uma razão muito estranha, porque eu até nem sou a pessoa que mais lê YA, mas de facto eu gostei muito, muito daquele livro. Falamos sobre uma jovem que logo no início do livro tem um acidente de comboio e a certa altura é que se percebe que ela morreu, por assim dizer, não se percebe logo ao início. Ela conhece um rapaz que a está a levar a segui-lo, pura e simplesmente. Ela no início não sabe muito bem onde é que está tudo estranho, está tudo escuro, e ele só lhe diz que ela tem que ir com ele, que ela tem que ir com ele, e ela não quer, ela vai, mas revolta-se um bocado, e às vezes para e depois vai outra vez. Neste desenrolar percebemos efetivamente qual é o papel daquele rapaz e porque é que ele quer que ela o siga. E a história é muito gira, é uma amizade que se cria entre elas. Esta jovem é uma adolescente, eu penso que ela tem 15 anos, se não estou em erro, e ele também tem aproximadamente a idade dela, e depois irão perceber o porquê. E o livro é muito giro, eu gostei muito, eu acho que é um livro de leitura fácil, claro que explora aqui questões como por exemplo a morte, que pronto, é uma forma diferente de a ver. Pessoalmente não mexeu, para mim não mexeu tanto a questão de ver a morte desta ou daquela forma, não foi tanto essa a questão para mim. Eu achei que a história está mesmo engraçada, está muito bonita e quero ler os outros 2, não sei bem se vou esperar que eles sejam traduzidos ou não, logo vejo, mas há mais 2 edições e gostei muito do livro e aconselho-vos bastante a leitura de O Barqueiro. Por fim, eu não vou falar já deste livro, eu vou só dizer que eu estou a ler, porque lá está, os 5 livros que eu li acabei de falar neles. Este livro é um livro que eu já estou a ler, vou a meio, mas ainda não concluí. Portanto, eu vou fazer como fiz com o mês de Abril, eu vou colocar este livro no início do mês de Junho. É um livro de Richard Zimmler, que é dos meus escritores preferidos, e chama-se Meia-Noite ou O Princípio do Mundo. É este aqui. O livro tem cerca de 500 e tal páginas, eu vou a meio, sensivelmente. Para já estou a gostar bastante, mas lá está, como ainda estou a meio, ainda há muita coisa para acontecer, eu não quero já estar a falar do livro, porque depois posso vir a dizer uma coisa completamente diferente quando acabar. Portanto, só para dizer que estou a ler este livro, vou introduzi-lo nas leituras de junho, logo no início, e pronto. Estes foram os 5 livros que eu li no mês de maio, mais o último que li no mês de abril. Espero que tenham gostado. Comentem nos comentários se já leram algum destes livros, o que é que acharam, se algum que esteja na vossa TBR, por assim dizer. E também comentem ideias de vídeos que às vezes possam querer que eu faça. Espero que tenham gostado. Vejo-vos para a próxima. Tchau!